tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a professora Dani está aqui para a gente aprender uma coisa muito importante sobre situação-problema. Como ler e interpretar situação-problema. Eu trouxe para vocês algumas dicas de como fazer isso. Então, preste bastante atenção que você vai conseguir fazer muito tranquilo. Vai ser bem fácil, tá bom? Então, a gente faz situação-problema, ó, desde sempre, né? Quando a gente começa a estudar na matemática. Então, hoje eu trouxe para vocês essas dicas. Vamos lá para você conseguir entender direitinho. Agora mostrarei algumas dicas importantes para se resolver situações-problemas. Vamos analisar o passo a passo que eu fiz para vocês. Vamos lá? Bom, dica 1. Leia todo o problema com atenção. Se você não ler com atenção, não vai dar certo. Então, precisa prestar atenção no que está lendo. Ah, professora, mas eu preciso prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, né? Sim, mas às vezes, o lugar que a gente está fazendo tarefa, a sala de aula, às vezes a nossa casa, ou a casa da vovó, do vovô, da titia, o lugar que você está fazendo, às vezes tem algumas coisas que podem te atrapalhar, tirar a sua concentração. Então, foque no que você está fazendo, atenção para a leitura. Dica 2. Verifique quais são os dados do problema e o que é perguntado. Professora, o que são os dados do problema? São as informações que lá aparecem, tá? O que é perguntado? O que ele está querendo saber nessa situação problema? Outra dica super importante. Dica 3. Leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Professor, o que é operação? Que tipo de cálculo você vai fazer? Se é um cálculo de adição, se é um cálculo de subtração. Observando as palavras que aparecem. Lá nessa situação problema, ela vai te dar dicas, tá? De palavras que vão aparecer e que vai contar pra gente o que é que você vai fazer. Então, eu coloquei aqui uma lista de palavras para você ficar atento e ver qual delas aparecem. Professora, pode aparecer alguma diferente da que está na lista? Sim, pode sim. Então, eu coloquei algumas para você ver. Então, vamos lá. Se a situação problema for de adição, pode aparecer as palavras acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, mais, comprar, achar, ao todo. Pode aparecer coisas diferentes, professora? Pode sim, tá? Mas basicamente vai aparecer essas daí. Se eu for fazer uma situação problema que traga a subtração como operação, pode aparecer as seguintes palavras: subtrair, tirar, diferença, perder, resto, diminuir, emprestar, menos, a menos, dar, gastar e a mais, tá bom? Dica 4. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Não tente fazer todas juntas, porque não vai dar certo. Vamos pensar uma coisa de cada vez, estabelecer etapas no seu pensamento. Dica 5. Efetue os cálculos com atenção. Tire de perto tudo que possa atrapalhar a sua concentração. Professora, eu estou fazendo tarefa na sala. Ah, então a televisão é desligada, se tiver aí na sala. Professora, eu estou fazendo no meu quarto, também tem televisão. Então a televisão é desligada. Ah, no meu quarto não tem, ok, beleza, tá? Brinquedos, deixem todos guardados, porque a hora da tarefa é super importante que você tenha atenção para você não fazer errado e conseguir se concentrar. Se fizer errado, ok, também não tem problema, a gente corrige. Por isso que tem a dica 6 para você revisar o seu cálculo. Revisou o cálculo? Está ok? Passamos para a próxima dica. Anote a resposta sempre retomando a pergunta, para que fique completa, tá? Super importante. Professora, na minha situação, problema, a resposta foi 25. Coloco lá na resposta só o número 25. Ou escrevo, por extenso, 25. 25 o quê? Quem lê vai saber que resposta que é essa, né? Então, precisa estar completa. Agora,
Vamos exercitar um pouquinho disso que a gente acabou de aprender, dessas dicas. Então, vamos lá. Situação, problema 1. Vou resolver com vocês, para você poder ficar ligadinho e guardar aí na sua memória essas super dicas de resolução, tá bom? Mariana tinha 17 bonecas em sua coleção. Nas férias de julho, sua amiga Luna foi visitá-la e levou mais 14 bonecas para brincarem juntas. Qual foi o total de bonecas nessa brincadeira? Nossa, aí você tá vendo que nesta situação problema já tem uma palavra que tá com uma cor diferente, né? Então, esta palavra aí é a palavra-chave que vai me dizer qual é o tipo de operação que eu vou usar para resolver esta situação problema. Se está me perguntando o total, quer dizer que eu tenho que juntar estas quantidades. Então, o que eu faço? Palavra-chave, palavra total, tá? Que é a dica de qual tipo de operação que nós vamos usar. Nós vamos fazer cálculo. Se é total, se é juntar, eu vou fazer uma adição. Então, eu vou juntar essas quantidades. 17 bonecas da Mariana, mais 13 bonecas, 13 não, 14, desculpa. 14 bonecas da Luna. Então, 7 mais 4, 11. Põe um 1 lá embaixo e sobe 1 para a dezena. 1 mais 1 mais 1, 3. Resposta. Nessa brincadeira, há 31 bonecas no total. Olha só a minha resposta completíssima, retomando a minha pergunta da situação problema, hein? Pergunta: qual foi o total de bonecas nessa brincadeira? Resposta: nessa brincadeira, há 31 bonecas no total. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Situação problema 2. Coloquei a situação problema bem parecidinha aqui com a primeira, só que para você ver que uma palavra diferente, a palavra-chave diferente, nos faz ter uma ideia completamente diferente, com um cálculo diferente, com uma solução diferente, uma resposta também muito diferente. Então, vamos lá. Mariana tinha 17 bonecas em sua coleção. Nas férias de julho, sua amiga Luna foi visitá-la e levou mais 14 bonecas para brincarem juntas. Quantas bonecas Mariana tem a mais que Luna? Então, professora, eu preciso prestar muita atenção aonde? Na pergunta, porque a pergunta vai trazer a palavra-chave. Neste caso aí, na pergunta, a palavra-chave importantíssima que está aí é a mais. Se me pergunta a mais, o meu cálculo é de menos, tá bom? Então, lembra lá da tabelinha que a professora fez para você nos slides anteriores aí? Pode voltar lá para você olhar quando você for fazer as suas situações problema, tá bom? Então, cálculo. 17 menos 14. Neste caso aqui, nessa conta, não há necessidade de desagrupar para resolver esta subtração. Então, é uma subtração simples, tá bom? 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Então, resposta, Mariana tem 3 bonecas a mais que Luna. Olha só a minha resposta completíssima. Quantas bonecas Mariana tem a mais que Luna? Mariana tem 3 bonecas a mais que Luna. Então, galera, presta atenção na sua situação problema. Palavra-chave importantíssima, porque é ela que vai te dar a dica se você vai fazer uma adição ou uma subtração, tá bom? Então, agora é a sua vez de exercitar. Número 1, resolva as situações problema em uma folha e na próxima aula faremos a correção delas. Eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, acho que são 4. Isso mesmo, 4 situações problema para você fazer em casa, tá? Para você resolver aí na sua casa. Nós vamos corrigir todas elas na nossa próxima aula da quinta-feira, tá certo? Então, vou ler com você e você vai pensar, tá? Lembra das dicas, observar a palavra-chave, identificar os dados
da situação problema para poder fazer a conta, ok? Letra A. Pedro ganhou de sua amiga Clara 19 folhas para desenho. Antes de dar as folhas para Pedro, a menina tinha 54 delas. Qual era a quantidade total de folhas que Clara tinha? E agora, com quantas folhas Clara ficou? Tem duas perguntas, tá? Letra B. Na feira de domingo, Arthur comprou 20 laranjas, 7 peras, 6 abacaxis, 5 abacates, 8 maçãs e 2 melancias. Acho que o Arthur estava com fome, né? Se juntarmos essas quantidades, quantas frutas ele terá comprado na feira? Letra C. Vinícius é muito cuidadoso com seus materiais escolares. Ele tem uma coleção de lápis de cor com 53 unidades. Sua amiga Suri também adora lápis de cor e tem uma coleção com 61 lápis. Quantos lápis Suri tem a mais que Vinícius? E letra D. Carlos tinha 43 carrinhos. Ele perdeu 5 deles. Com quantos carrinhos Carlos ficou? Bom, agora você vai usar as nossas técnicas, as nossas dicas de resolução da situação problema e resolver. Lembre-se que quando tem duas perguntas na situação problema, nem sempre há necessidade de 2 cálculos, de 2 contas. Então, o que a gente tem que fazer? Ler e interpretar, saber o que essa pergunta quer, o que a gente precisa responder, tá certo? Essas dicas de hoje são um segredo para você conseguir resolver as situações problema, obtendo muito sucesso. Um beijão para vocês e até mais!